Ok, então, muito bem, pessoal, sejam bem-vindos todos e todas aqui a mais uma edição do nosso seminário de Geometria Algébrica e Foliações dos estudantes do INPA. Hoje aqui a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso seminário o nosso colega Abraham Rojas Vega. O Abraham, ele fez um mestrado no ICMC na USP e agora também está continuando na mesma instituição com o doutorado e agora sendo orientado pelo professor Erivelto Martins Borges Filho. E hoje ele vai falar para a gente sobre Automorphism Group of Artin-Sherayer, ou Automorfismos de Curvas de Artin-Sherayer. Então, Abraham, seja bem-vindo aí mais uma vez. Agradecemos novamente mais uma vez que você se dispôs a apresentar para a gente. Então, fique muito à vontade aí. Tá. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Mais ou menos, as palestras geralmente duram 1 hora por aí. Uhum. Tá, perfeito, então. Muito obrigado, Eduardo, e muito obrigado a todos por ter assistido nessa apresentação. Desde já eu peço desculpas se eu ficar nervoso no momento ou se o português não for muito bom, mas tudo bem, vamos lá. Bom, como vocês conseguem ver, né, nos slides, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em janeiro. E, bom, é um tema bastante interessante, tem um monte de detalhes técnicos nas provas de resultados, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é fazer uma lembrança de algumas noções básicas, conceitos básicos de curvas algébricas e a teoria de corpos de funções. A teoria de corpos de funções vai ser a ferramenta mais importante que a gente utiliza neste trabalho. Bom, vamos então relembrar bem rápido o que é uma curva algébrica, né? Bom, eu acredito que todos nós sabemos o que é uma curva algébrica. Elas são variedades algébricas de dimensão 1. E, bom, por exemplo, no plano afim, por exemplo, temos alguns desenhos. Só um instante, deixa eu pegar a caneta. Tá. Então, aqui temos alguns exemplos de curvas algébricas. Bom, as curvas algébricas aparecem em muitos lugares da matemática e elas têm aplicações em teoria dos números e também na geometria complexa. Em geometria complexa, por exemplo, elas são as superfícies de Riemann, né? Quando a gente considerar o corpo dos complexos. Em geral, em geometria algébrica, né? A gente considera corpos algébricamente fechados, em princípio, né? Porque isso permite obter um monte de resultados, como o Nullstellensatz, né? Teorema dos zeros, e pois temos o teorema de Bezout e um monte de outros resultados válidos apenas no caso algebricamente fechado. Mas então, a gente pode girar essa hipótese do corpo ser algebricamente fechado se a gente trabalhar ou a gente olhar para os corpos de funções das curvas. A filosofia é a seguinte: todo está enunciado nesse teorema. Acho que é o teorema fundamental, né, da geometria algébrica. Se temos um corpo algebricamente fechado, bom, se nós temos uma variedade V, então vamos anotar por K de V o seu corpo de funções. E, bom, esse corpo de funções, de fato, ele vai ser um funtor, certo? Associa a cada variedade algébrica o seu corpo de funções. Mas, de fato, esse funtor vai ser uma equivalência contravariante, no sentido de categorias. Uma equivalência entre a categoria das curvas algébricas, quando a gente considerar mapas racionais dominantes, tem uma definição, né, sobre isso. Dominantes que a imagem do morfismo que representa um mapa racional é densa, né? A imagem é densa. E, bom, a categoria dos grupos de funções algébricas numa variável, que é o que vamos a definir daqui a pouco.
E, bom, o que fala aqui esse resultado é que podemos, por exemplo, estudar curvas algébricas, que são objetos geométricos, utilizando resultados algébricos. Em esse caso, a teoria de grupo de funções está baseada na álgebra comutativa e mais, mais do que isso é na teoria dos anéis de Dedekind, tá certo? Então, muitos dos resultados que a gente vai ver, vai lembrar, provavelmente vocês vão ver isso também na teoria de anéis de Dedekind. Só que a gente já está falando de corpos mesmo. E bom, só uma observação antes de a gente continuar, é que muitos dos resultados que a gente vai ver, eles também podem ser provados utilizando os métodos geométricos, né? Por exemplo, a gente vai ver mais na frente o teorema de Horwitz, o teorema de Riemann-Roch, e esses teoremas, por exemplo, né, podem ser provados utilizando, por exemplo, para superfícies de Riemann, podem ser mostrados utilizando triangulações, propriedades topológicas, né, dos espaços. E, de fato, né, a ordem é utilizar o teorema de Horwitz e a gente consegue mostrar depois o teorema de Riemann-Roch. No caso algébrico, é um pouco diferente, tipo, Riemann-Roch para o teorema de Horwitz. É uma... o jeito algébrico é mais geral, porque nós trabalhamos apenas para o corpo C, sino para corpos mais exóticos, como corpos com característica positiva e ainda corpos finitos. Tudo bem? Vamos então falar da definição do corpo de funções algébricas. Seja com corpo de funções algébricas numa variável, como estamos falando de curvas, né? Os nossos corpos de funções vão ter grau de transcendência 1. Bom, com funções algébricas, vamos denotar por f extensão k, é uma extensão de corpos, tal que existe um x que pertence ao corpo k, tal que, não, desculpa, existe um x que pertence a f, tal que essa extensão aqui é finita, ok? O exemplo mais simples de grupo de funções é quando f é igual ao k de x. É o que chama de corpo de funções racionais, né? E, bom, é claro, né? Outros exemplos disso são os grupos. Acho que aqui está tudo tranquilo. Mas agora, vamos falar de... Tipo, vamos tentar de generalizar alguns resultados geométricos neste contexto algébrico. Então, temos a noção de lugar. Um lugar é o ideal maximal, é o único ideal maximal de um anel de priorização de FK. O que significa isso? Bom, a construção disso é o seguinte. Eu acho que vale a pena mostrar aqui o texto para que fique mais claro. É só um instante. Tá certo. Então, um anel de priorização do corpo, desde a extensão, certo? É um subanel diferente de K e diferente de F, tal que para todo o Z que pertence a F, ou o Z está nesse subanel, ou a inversa dele está. E, bom, temos aqui algumas propriedades, né? Mas o importante é que todo anel de priorização dessa extensão vai ser, de fato, um anel de priorização discreta. Ou seja, vai existir uma função de valorização. Ela satisfaz essas propriedades aqui. E, bom, temos outras equivalências, né? De uma anel de valorização discreta. A gente também sabe de que eles são anéis noetherianos.
locais, se não me engano, de dimensão. Bom, e vamos agora voltar nos slides. Um lugar, então, vai ser o único ideal maximal, né? A gente sabe que esses anéis de valorização são anéis de valorização discreta, de fato vão a ser anéis locais, ok? Esses vão a ser anéis locais e eles possuem um único ideal maximal. De fato, esse ideal vai ser um ideal principal, gerado por um único elemento. Então, temos uma correspondência. Todo analização é uma liberdade discreta. Está associado para ele uma valorização discreta, certo? Uma função de valorização. E também temos o ideal associado a esse anel. Isso é o lugar. No caso de nos lugares como os pontos mesmo da nossa curva. Se o corpo for algebricamente fechado, por exemplo, a gente já tem esse, pelo número de telenças, né? A gente tem essa equivalência entre pontos da curva e ideias maximais dos anéis de coordenadas, por exemplo. E esses anéis de polarização que a gente falou vão a ser os anéis locais, né? Associados aos pontos. Isso no caso algebricamente fechado. Mas, por exemplo, podemos ter que o grau, podemos ter que o corpo não for algebricamente fechado. Então, aqui temos a noção de grau de um lugar, que é bom, o grau dessa extensão de FP sobre K, onde esse FP é esse quociente aqui, ó. É chamado de corpo residual. No caso algebricamente fechado, isso vai ser 1, mas isso nem sempre acontece. Mas o que se cumpre sempre é que o grau vai ser finito. Esse é um teorema um pouco forte, mas o que acontece. E bom, temos a noção de zeros de ordem n, polos de ordem n, de um elemento C, com C pertencente ao corpo, né? O corpo de funções. Podemos pensar em cada elemento como uma função mesmo, como uma função racional sobre a nossa curva. Tipo, a gente pode ter sempre isso na nossa mente, né? E bom, como é usual, né? Temos que a função tem um zero de ordem n no lugar P, se a valorização no lugar P da função é igual a n, e esse valor é maior do que zero. E bom, temos uma noção análoga, né? No caso de polo. Beleza? Vamos agora ver o que são os divisores. O grupo de divisores é um invariante muito importante para curvas algébricas e, em geral, em geometria algébrica. No caso de curvas algébricas, né, são sumas formais inteiras de pontos da nossa curva. Bom, no caso de corpos de funções, que é um pouco mais geral, né, vai ser sumas formais inteiras de lugares do nosso corpo de funções. Tudo bem? E bom, o grau de D é definido do jeito, bom, deste jeito aqui, bem natural. E agora, dado um elemento de f, ou se quiser, dado uma função não nula, podemos definir o divisor de zeros, divisor de polos e o divisor principal. De um jeito bem similar ao que é feito para curvas algébricas, né? São esses divisores aqui. E bom, um dos resultados mais importantes dessa teoria de curvas algébricas, que em geral da geometria, é o teorema de Riemann-Roch. Para o enunciado dele, vamos primeiro começar falando do espaço de Riemann-Roch. E bom, ele pode ser pensado, bom,
Primeiro, pegamos um divisor e pensamos nas funções cujos divisores associados, né, tenha polos que não sejam piores do que o A. Não sei se aqui isso ficou muito claro. Acho que posso dar aqui uma equivalência mais detalhada. É o que está aqui. X pertence a L e A, onde esse A tem essa descomposição aqui. Se e somente se X tem zeros de ordem MJ, né? Esse MJ corresponde à parte negativa da A. E tem polos apenas nos lugares no qual o A é positivo, tá certo? E essa é a ordem desses polos da X vão ser controlados, né, por esses coeficientes do A. Perfeito. Então, esse é o espaço de Riemann-Roch. E agora temos a definição do gênero do grupo de funções. Bom, esse é o resultado aqui um pouco técnico. A gente mostra, né, que de fato existe um máximo e sei lá. Mas, bom, geometricamente, eu acho que a maioria de nós sabe o que é o gênero, mas vamos lembrar um pouco. Em geometria diferencial, por exemplo, o gênero ele vai ser o número de buracos, né? Que a gente o gênero vai ser um invariante importante de superfícies compactas, por exemplo, compactas orientáveis. Temos, por exemplo, a noção de característica de Euler. Ele pode ser calculado por homologias, coisas assim, ferramentas homológicas. Ele vai ser igual a 2 menos 2 vezes o gênero, se não me engano. Mas tudo bem. E bom, ele pode ser calculado também utilizando triangulações da nossa variedade. E, de fato, a gente usa essa invariância, né, da característica de Euler. Utiliza que esse número não muda pela triangulação escolhida. E a gente consegue mostrar o teorema de Horowitz usando essas noções geométricas. E, bom, o interessante aqui é que não estamos usando nenhuma estrutura geométrica, é tudo bem algébrico. Estamos, tipo, generalizando essa noção de gênero. É claro que isso vai coincidir com o gênero geométrico. Bom, não é tão claro, mas a gente consegue mostrar. Bom, vamos agora falar de extensões de grupo de funções. Então, temos, sei lá, imagina uma extensão de grupo de funções F' e temos, e ela está definida sobre um corpo K', e F de K, e F definida sobre um grupo de funções sobre um corpo K. Então, essa vai ser uma extensão de corpo de funções se o K' conter o K e se F' de F for finita. Bom, no caso finito, ele é chamado de extensão finita. Também tem o caso de extensão algébrica, e aqui seria extensão algébrica de grupo de funções. Mas não vamos tocar esse caso. A gente mais vai utilizar, vamos assumir que essa extensão F' seja finita. E uma outra coisa muito importante que eu esqueci de falar é o seguinte. Vamos voltar no início, na definição de corpo de funções, está aqui. Uma condição técnica que vamos precisar é a seguinte. Certo. Podemos considerar, por exemplo, a clausura inteira do corpo K em F. Ou seja, quero dizer o seguinte, né? Podemos chamar por K tilde aos elementos de F
tal que existe um polinômio em K de x, um f, polinômio f, tal que f de x se anula. Bom, então estamos considerando tipo a clausura inteira do corpo K em F. O que a gente vai assumir sempre é que K é igual a K tilde, ou seja, que o corpo é entre aspas, né, algebricamente fechado respeito ao corpo F. Tá certo? Tá certo. Essa condição também é conhecida como corpo de constantes completo. Corpo de constantes. Esse catil é chamado corpo de constantes, e quando isso acontecer, a gente fala que a extensão tem corpo de constantes completo. Então, lembremos essa hipótese. Beleza. E agora? Abraham, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na definição inicial de corpo de funções de uma variável, a gente não precisa assumir que ele vai ser algebricamente fechado. Tem umas ambulâncias aqui passando agora. A gente não precisa supor que o teu corpo base é algebricamente fechado no corpo das funções racionais, né? Tipo, isso é uma propriedade adicional, né? Bom, você está falando tipo que o corpo K... Isso que você falou agora, porque eu me lembro que tá. quando eu fui, a gente sempre fazia as coisas no curso supondo que o K era igual ao teu K tilde. Era importante isso. Mas isso não está embutido na definição, né? Não, isso não está embutido na definição, mas muitos teoremas assumem isso. É verdade. Muitos teoremas assumem isso ou utilizam essa hipótese. Então, é bom explicar isso também. Obrigado. Tá certo. Bom, então já temos essas definições. Vamos lá. Vamos agora a falar de extensões de lugares. Então, imagina que temos um lugar P no corpo F e um lugar P' respeito ao corpo F'. Então, a gente fala que P' é uma extensão de P se ela está incluída. Se P está incluída em P' no sentido de conjuntos, né? Inclusão usual. Mas um teorema muito importante, muito interessante, é que todo corpo, todo lugar de F' tem uma única restrição, ou seja, tem um único lugar P, tal que P, que P' extende a P. E que, reciprocamente, todo lugar P de F tem pelo menos uma e no máximo uma quantidade infinita de extensões em F'. Esse é um resultado muito importante, e isso, por exemplo, pode ser provado, né, no conceito de análise de Dedekind. Tipo, as provas podem ser adaptadas do conceito de análise de Dedekind para este conceito de corpos de funções. Bom, uma equivalência, então, é a seguinte. O lugar P' extende o lugar P, se somente se acontece a inclusão, né, no contexto dos anéis locais, né, dos anéis de priorização, e se somente se, e isso aqui é muito importante, a valorização de P' restrita a F, né, é um múltiplo da valorização de P. Isso é muito importante. Essa constante que aparece, vai ser chamada de índice de ramificação da extensão dos lugares. Tá certo? Também podemos olhar para esse outro valor quando a gente estende os corpos residuais, né? Lembra que esse cara é OP sobre P? Bom, essa extensão é chamada de grau relativo.
no caso algebricamente fechado, né? Isto sempre vai ser 1, porque isso igual ao corpo, isso igual ao corpo, todo igual ao corpo, beleza. Mas no caso geral, né, de corpos mais gerais, este grau relativo pode ser maior do que 1. Tudo bem. E bom, nesta proposição falo que eu tinha dito, né, que sempre existem restrições e sempre existem extensões, mas muito interessante é que o grau de ramificação e o grau relativo são transitivos multiplicativamente. Por exemplo, no caso do índice de ramificação, temos essa igualdade aqui, e vamos ter uma igualdade similar para os graus relativos. Beleza? Temos também uma relação. Se nós fixamos um lugar P do corpo abaixo, né, que fica abaixo, e olhamos para as extensões de um lugar P de F, então as extensões dele satisfazem essa equação. Isso é também muito importante e isso é usado em muitas contas e também para estudar as extensões dos lugares. Então, podemos definir o que é um lugar ramificado. Um lugar é ramificado, também dito se ramifica, ou também fala que esta extensão é ramificada. Bom, todos são sinônimos. Este é ramificado se o índice de ramificação é maior do que 1. Um lugar é dito totalmente decomposto quando tem exatamente N extensões, onde N é o grau de extensão dos corpos. É tipo, tem a maior quantidade de extensões possíveis, o que vai implicar que os graus relativos, né, utilizando a transitividade, os graus relativos e o índice de ramificação, tudo vai ser 1. E temos o caso contrário, né, lugares totalmente ramificados. Quando AP possui uma única extensão e esta extensão tipo vai absorver toda a ramificação. Ou seja, o índice de ramificação vai virar N. Uma imagem geométrica do que está acontecendo aqui é pensar em ramified coverings, cobrimentos ramificados. Podemos pensar, né, por exemplo, em morfismos entre curvas algébricas, mais ou menos desta forma. Mais ou menos uma coisa assim. Suponha que essa é nossa curva C1, nossa curva C2. Então, em geral, né, olha que os pontos genéricos, né, em geral, este ponto aqui, x sub 0, ele vai ter 3 primários. Isso acontece em geral. Mas, por exemplo, né, pode acontecer ter outro ponto especial, no qual ela vai ter apenas 2 pré-imagens. Então, pela propriedade, pela igualdade fundamental, né, tipo, ela vai ter índice de ramificação maior do que 1. Bom, essa é uma imagem do que aconteceria para curvas no corpus algebricamente fechados, mas o que pode acontecer, por exemplo, é que pode ter que o grau de ramificação seja 1 ainda, mas pode acontecer que o grau relativo seja 2, por exemplo. Então, tem que ter cuidado. Tipo, ou seja, ter menos pré-imagem do usual não significa que o índice, que o lugar vai ser ramificado. Senão, pode acontecer que o grau relativo também seja maior do que 1. Essa é uma observação. E, bom, se vocês lembram, né, o título da palestra é automorfismos de curvas. Então, vamos ver qual é o papel que jogam os automorfismos nessa história. Os automorfismos, então, o que vão fazer com as extensões de lugares, elas vão preservar os parâmetros de ramificação. É o que fala esse teorema aqui. Se nós temos uma extensão algébrica, bom,
finita de padrão, né? Mas pode aplicar também, satisfaz. De corpo de funções, que nós temos um lugar P e temos uma extensão P estrela. Então, seja um automorfismo da extensão. Temos que esse automorfismo vai levar o lugar, a extensão P estrela para uma outra extensão. Tá certo? Bom, pode ser P estrela mesmo também, sem problema. Mas vai levar sempre para uma extensão de P. De fato, vamos ter que as polarizações são preservadas. Bom, entre aspas, as polarizações vão ser preservadas. E temos que os índices de ramificação e os graus relativos também são preservados. E temos o seguinte teorema. Se a extensão for galoisiana, né, uma coisa um pouco mais forte, então vamos ter que o grupo de automorfismos age transitivamente. Transitivamente significa que para tipo, qualquer extensão de P pode ser relacionada com uma outra extensão de P via um automorfismo. Tá certo? Ou seja, o grupo de automorfismos gera uma única órbita nos conjuntos das extensões do lugar P. E bom, utilizando a igualdade fundamental e o teorema anterior, vamos ter essa igualdade. Mas isso é válido no caso de extensões galoisianas. Um fato interessante que também é usado em algumas situações é que este teorema não é válido apenas para extensões galoisianas, mas também é válido para extensões normais. Ok? Isso também é válido para apenas considerando normalidade. Não precisa de ser galoisiana. Muito bem. Então, vamos falar do grupo total de automorfismos. Fica atento que aqui estamos considerando o grupo de automorfismos de uma extensão de corpo de funções. Isso vai ser um grupo finito, né? No princípio, se o extensor for finito, vai ser um grupo finito. Tem teoria de Galois ali, tudo bem. Isso aqui é diferente. Tipo, estamos escolhendo um corpo de funções e estamos considerando as automorfismos de corpos que preservam o corpo K. Só que lembra, né, que ele tem grau de transcendência Q1. É uma coisa muito grande. E bom, um fato surpreendente é que se o gênero do corpo, de F, né, for maior do que 2, esse grupo de automorfismos vai ser finito. Bom, no pessoal de UHE, quando eu vi esse resultado, achei muito surpreendente, né? Em princípio, esse poderia ser muito grande, mas não, é finito, quase sempre. Apenas no caso elíptico, né? Quando o gênero for 1 e quando o corpo for livremente fechado, a gente pode mostrar que é infinito. E bom, tem essa teoria de curvas elípticas que estuda tudo isso, mas tudo bem. Nós vamos a focar por enquanto neste caso. Só queria indicar que no caso elíptico, algebraicamente fechado, o grupo de automorfismos já é conhecido, como tem uma lista com todos os possíveis casos que podem acontecer. Já no caso de Artin-Schreier, que a gente está focando agora, nem todos são conhecidos por enquanto, então ainda tem pesquisa para fazer. Beleza. Então, a nossa meta é estudar o grupo de automorfismos de uma família de curvas, né? As curvas de Artin-Schreier. A gente vai introduzir elas daqui a pouco, mas podemos usar a teoria que já foi desenvolvida até aqui para estudar uns grupos muito interessantes, que são o grupo PGL2K, onde K é um corpo de característica positiva. No caso de característica zero, acho que também tem métodos geométricos para calcular isso. Tudo bem. Estamos focando no caso de característica positiva. Então, pelo nosso conhecimento de geometria algébrica,
sabemos que PGL2K, ele é o grupo de automorfismo, né, da reta projetiva, e também vai coincidir com os automorfismos de um corpo de funções racionais, tá certo? Podemos pensar nele como as funções de Möbius, os elementos dele como funções de Möbius, né, que hay na variedade. Ok. Temos alguns resultados muito importantes que são utilizados muito no texto da dissertação, né? Bom, o teorema do gênero de Hurwitz, ele é válido para extensões finitas separáveis. E bom, temos uma relação, a fórmula do gênero de Hurwitz mostra uma relação entre os gêneros de extensões separáveis. Mas olha aqui que aparece um termo que o grau dá diferente. A diferente é um divisor efetivo, ok? Um divisor com coeficientes positivos associados a uma extensão separável de corpo de funções. A definição dela está diferente, um pouco técnica. Se quiser dar uma olhada, pelo menos, né? Podemos dar uma olhada juntos. Então, a construção é diferente. Primeiro temos que definir, dado um lugar da F, né, do corpo que fica abaixo, podemos construir um módulo complementar associado ao lugar, construído a partir das traças. Depois a gente define O' de P desta forma. Temos esse teorema aqui que nos mostra as relações que existem entre esses anéis módulos gerados. Mas o importante é que no final vamos obter um inteiro, né? Que depende, bom, associado a um lugar, do lugar P', um lugar de F', e ele é chamado o exponente no diferente. Bom, isso é denotado às vezes como dP', dP também. É uma outra notação, né? Onde a P é a restrição de P' em F. Tudo bem. Então, essa aqui é a definição da diferente. E ela tem propriedades interessantes. Por exemplo, temos essa relação ali, chamada de transitividade do diferente. Olha que ela relaciona o exponente no diferente com os índices de ramificação de extensões, certo? Esse término aqui é chamado da conorma. Bom, o nome parece muito assustador, mas a conorma é simplesmente definido desta forma. É tipo como se fosse o divisor do divisor. Eu entendo dessa forma, tipo. Bom, isso aqui. E tipo, estamos sumando as contribuições de todas as extensões de todos os lugares ramificados, certo? Tudo bem. Vamos voltar agora na apresentação. Muitas vezes, na fórmula de Hurwitz, vamos precisar de conhecer o diferente, em particular os coeficientes, né, os exponentes no diferente. Então, temos o teorema do diferente de Dedekind. Ele mostra uma relação importante. Fala o seguinte: se a característica não dividir ao índice de ramificação, então temos essa igualdade aqui, ó. Ok? Em geral, temos apenas uma desigualdade. Em particular, em característica zero, temos
temos igualdades e isso já é coisa bem útil. Por exemplo, em geometria complexa, né? O tema do gênero de Hurwitz nem considera SD. Este é definido diretamente como a somatória das, se não me engano, é chamado de grau, da extensão, tudo bem. É uma coisa mais provada por métodos geométricos. O teorema de Lurot é uma outra consequência do teorema de Hurwitz. E ele fala que todo subcorpo de um corpo de funções racionais é também racional. E de fato, né? Isso, por exemplo, acontece em dimensão 1. Em dimensões maiores, isso nem sempre acontece. Ou seja, né, que temos uma variedade e um morfismo para, sei lá, uma variedade V para, sei lá, o espaço Pn. Nem sempre ela vai ser racional também, né? Então, tem um estudo desses casos. Quanto que isso é racional? Bom, no, em caso de curvas algébricas, isso acontece sempre. Beleza. Vamos agora falar do negócio principal. CAG é um grupo finito do espaço de automorfismos. E agora, vamos fixar o subgrupo finito, tá certo? O G. Vamos considerar E como o corpo fixo por este grupo e vamos aplicar a fórmula do gênero de Hurwitz. Em primeiro lugar, lembre que pelo teorema de Artin, né? Tem um teorema de Artin que a gente aprende quando a gente estuda a teoria de Galois, certo? Que fala que F de E vai ser uma extensão galoisiana com grupo de Galois G e o grau de extensão vai ser o cardinal de G. Então, aplicando o teorema do gênero de Hurwitz, temos essa igualdade aqui. E, bom, vamos denotar desta forma os diferentes parâmetros de ramificação. Detalhe, uma coisa importante que eu esqueci de falar, é que sempre tem uma quantidade infinita de lugares ramificados. Ou seja, quase todos os lugares, exceto uma quantidade infinita, são não ramificados. Ou seja, em geral, o índice de ramificação é 1. Exceto uma quantidade infinita de lugares. Ok. Então, sejam eles os lugares ramificados de E. Ou seja, temos aqui a E e a nossa F. Então, utilizando essas notações, temos essa outra igualdade aqui. Mas, então, a gente está estudando o PGL 2K, são esses dois grupos aqui, ó. São esses grupos aqui. E, então, estamos interessados no caso em que F seja racional. Então, ele vai ser F de G, estamos procurando exatamente, né? Estamos procurando esses subgrupos. Mas então, pelo teorema de Lurot, ele também vai ser racional, da forma K de Z, sei lá. Ok? Agora, já entrando no nosso objetivo, já entrando no paper que estávamos estudando, podemos assumir nessa equação, como eu falei, né? Que F igual a K de X também é racional. E, bom, corpo de funções racionais tem gênero 0, ok? Essa é uma caracterização, pelo menos para corpos algebricamente fechados. Não, de fato, mais geralmente isso é válido não para apenas corpos fechados, basta que exista um lugar de grau 1. Tudo bem. Bom, então o gênero é 0, e obtemos essa equação aqui. Temos então um primeiro lema que fala sobre como podem ser os parâmetros de ramificação. Então, os delta I são os
exponenciais diferentes, eles vão ter desta forma. Isso é consequência direta do teorema de Dedekind, né? O teorema de diferente de Dedekind. Mas quando a ramificação for selvagem, desculpa, esqueci de falar. A ramificação é mansa quando a característica não dividir ao índice de ramificação. A ramificação é selvagem quando o índice, quando a característica dividir o índice. Beleza? Então, temos essas relações e também temos uma outra equação. Esse DI é o grau do lugar PI. Lembre que esse PI é o lugar que se ramifica, tá certo? Só um instante, deixa eu ter minha caneta desligado. Vou carregar só 10 segundos, só um instante. Tranquilo, tenha teu tempo aí. Tá. Tá certo. O que mostra esse item 3 é que, no máximo, temos 3 lugares ramificados. Ou seja, a figura é a seguinte. Temos f racional, f igual a k de x, e temos e também racional, k de c, por exemplo. Ele é f, o corpo fixo por um subgrupo finito do grupo total de automorfismo, ou seja, Y é um subgrupo de PL2K, se quiser. Bom, no máximo tem 3 lugares que podem se ramificar. E o que nós temos é um estudo por casos agora. A gente vai suponer primeiro o que acontece quando S for 0, ou seja, quando ter quando tiver nenhum lugar ramificado, quando tem um lugar, 2 lugares, até 3 lugares. Bom, esse é um estudo bem extenso, na verdade. Tem vários casos. A gente utiliza muitas coisas de teoria de Galois, ok? Também utilizamos ferramentas de teoria de grupos. Deixa eu mostrar um pouco essas ferramentas. Na teoria de grupos, por exemplo, utilizamos alguns resultados sobre grupos de permutação. Por exemplo, olha a proposição 7 e a proposição 8. Eu não sei se são teoremas muito conhecidos, mas eles caracterizam certos grupos. Mas, além disso, além destas caracterizações, temos a proposição 9 e o teorema 10. Esse teorema 10 é um teorema de estrutura do grupo de Sachsenhaus. Então, C e G é um grupo de permutação 2 transitivo. O que significa isso? Um grupo de permutação é simplesmente pensar G como um grupo agindo numa família finita de elementos. É isso, um grupo de permutação. O grau n mais 1, o que está falando é que ele está agindo em n mais 1 elementos, está certo? Uma permutação de n mais 1 coisas. E 2 transitivo é o seguinte, a ver se a caneta já funciona, tá certo? 2 transitivo é o seguinte, significa que se eu pegar 2 elementos, sei lá, e pegar outros 2 elementos, tudo no nosso conjunto X,
que tem cardinalidade de mais 1, no qual age. Então, existe um único automorfismo que liga L para L e liga L para L, por exemplo. Um exemplo disso, por exemplo, é o mesmo PGL 2K. Ou se quiser, o automorfismo da reta projetiva. Esse grupo é 3 transitivo. Ele é 3 transitivamente na reta, por exemplo. Ou seja, se você pegar 3 pontos da reta e pegar outros 3 pontos da reta, existe um único automorfismo que liga L para L, por exemplo, L para L e L para L. Ou seja, existe um único que faz essas 3 coisas ao mesmo tempo. E bom, mas esse teorema fala para grupos de permutação 2 transitivos de grau N mais 1. Ok? Além disso, temos o seguinte fato, que 2 permutações são iguais se somente se elas coincidem em 3 pontos. Ok? Então, nós temos que podemos conhecer quem é esse grupo. Tipo, isso já me caracteriza diretamente o grupo, como sendo PSL ou sendo PGL 2Q, onde Q é uma potência de um número primo. Tem toda uma teoria muito interessante. Se vocês quiserem estudar isso, está no livro do Huppert, no volume 2. Livro do Huppert sobre grupos finitos. E, bom, a gente utiliza esta caracterização para um caso, né? Para poder determinar, por exemplo, a estrutura do grupo de automorfismos em certas situações. Voltando, então, depois de fazer essa análise por casos, chegamos no seguinte. Digamos que são encontrados, o sea, as possibilidades que podemos ter são grupos cíclicos, grupos abelianos elementares, grupos diedrales, A4, S4, né, permutação em 4 elementos, A5, produtos semidiretos, PSL e PGL. 2Q. E aqui estamos vendo em que situações eles aparecem. Ok? Este é um resultado geral. Estamos vendo apenas característica positiva. E, bom, de um tubo finito. Isso é o que acontece. Depois, o que a gente faz, tipo, o seguinte passo é aplicar isso para grupos finitos. Ou seja, pegamos F como o corpo racional sobre os corpos finitos, FPM. Ao aplicar isso, então, vamos obter grupos finitos de PGL 2PM. E, bom, temos que fazer algumas contas, né, para adaptar a lista da esquerda para obter exatamente a lista da direita. É parecido, mas tem alguns detalhes ali que tem que ter em conta. Mas o importante é que é utilizar esse resultado aqui para calcular o PGL2K. Esse é o nosso objetivo, um dos objetivos intermediários. É calcular o PGL2K quando K for algebricamente fechado de característica positiva. Então, essa é a resposta, digamos, final, tipo um teorema muito interessante, que utiliza esse passo intermediário de passar pelos corpos finitos. Bom, espero que esteja ficando claro até aqui. Mas isso é a primeira parte da dissertação, a primeira parte do estudo. Bom, eu aqui coloquei um exemplo, mas acho que vamos pular para ir mais na frente e falar das extensões de Artin-Schreier mesmo.
Então, vamos tentar e utilizar este resultado de PL2K no caso de Artin-Schreier. Então, como é que é? Seja cá, agora sim vamos falar de corpos eletricamente fechados de característica positiva. Uma extensão de Artin-Schreier é uma extensão desta forma. Epsilon P menos Y igual a um RX, onde RX é uma função racional. A gente pode modificar na equação, podemos assumir que no infinito associado a um lugar no infinito associado a esse k de x, ele não se ramifica. Então, nesse caso, podemos assumir sempre que o RX tem essa forma aqui, ó. Sempre podemos conseguir dar uma forma desse jeito. E bom, temos algumas restrições, né? Que, por exemplo, a característica não divida aos exponentes. Entre outras coisas, né, que tem que acontecer. Mas tudo bem. Temos, por exemplo, que os P/I está certo que são os lugares associados a X menos I. Lembre que qualquer, bom, no caso algebraicamente fechado, né? E temos um Nullstellensatz, está certo? Ele vai ser o K de X representa a uma reta projetiva. Os lugares simplesmente estão representados pelos pontos mesmo. Então, faz sentido denotar o lugar associado a X menos I como o ponto I mesmo, né? Estou denotando por P/I. Esses são lugares que estão aqui embaixo, né? Embaixo. São lugares em K de X. Mas tudo bem. Esses são os únicos lugares que se ramificam. Essa é uma proposição. Isso pode ser calculado algebricamente mesmo. E também podemos falar do gênero. O gênero é calculado desta forma. Também um resultado algébrico mesmo. Isso se cumpre em geral. Então, o que vamos fazer é calcular, pelo menos tentar enxergar a estrutura. Não vamos calcular mesmo o grupo de automorfismos, mas o que vamos conseguir é obter uma cara dele para alguns casos. Então, vamos assumir que G seja maior ou igual do que 2. Porque se G for igual a 1, a gente está no caso de curva elíptica e a gente já sabe, né? Que os automorfismos são conhecidos, vai ser um grupo infinito, sei lá. Então vamos assumir G maior ou igual do que 2 e vamos ter então que este grupo vai ser finito. Temos agora esta observação. Seja f de k, o grupo de funções, onde temos o grau de extensão igual a n. E k de x, suponha que temos esta condição aqui. K de x é o único subcorpo racional da forma k de z de f, tal que f de k de z seja uma extensão normal de grado n. Bom, essa é uma condição um pouco longuinha, né? Longa. Mas isso vai permitir mostrar o seguinte. Tipo, nos casos que essa condição aqui acontecer, então, automorfismo de FK, ela vai ser uma extensão. Ou seja, vai existir uma sequência exata de grupos, uma sequência exata curta de grupos, desta forma. E lembre-se que esse aqui é PGL2K. Não, desculpa. Esse vai ser aqui o grupo cíclico, né? Vai ser o grupo cíclico. Porque se você olha para aqui, a extensão tem grau P, necessariamente tem P igual a característica, o número primo, essa extensão necessariamente é cíclica. Então, essa é uma extensão por um grupo cíclico. E isso aqui, ele vai ser um subgrupo finito de automorfismos de K de X sobre K, que é P de 2K, que a gente já estudou
quais foram esses grupos no caso anterior. Olha, eu não estou calculando qual é o subgrupo mesmo, eu só estou dizendo que é uma extensão. Ou equivalentemente estou dizendo apenas que que existe essa sequência exata. Como eu falei, os grupos de automorfismo, nesse caso, ainda não são muito conhecidos, em todos os casos. Ok, então, o que a gente faz aqui, então, é olhar em que situações isto acontece. Em que situações cada X é o único subcorpo racional. E cada C tal que cada C de F tal que F de cada C é uma extensão normal de grau N. Então, estamos procurando, tipo, essa condição está muito relacionada com a definição de lacunas de um lugar. E é isso que está aqui. Então, um número inteiro N, tal que existe uma função tal que seu divisor de polos é igual a NP, esse N é dito de número polar. E números que não são polares, como números não polares, são chamados de lacunas. Ok. O que pode se mostrar é que os números polares, eles formam um semigrupo. É o famoso semigrupo de Weierstrass. E bom, também tem todo um estudo, um ramo da álgebra, né, que estuda esse tipo de semigrupos. Temos algumas equivalências com um número ser uma lacuna de um lugar fixado. Então, temos essas três equivalências. E olha que aqui, em uma delas, aparece o grupo de divisores. Ok? O módulo de divisores. Vamos, então, definir brevemente o que são os divisores. Bom, tem duas definições, de fato, de divisores. Tem uma definição mais técnica, que ela é usada para provar, que ela é utilizada na prova do teorema de Riemann-Roch para corpos de funções algébricas, que utiliza o conceito de ADL. E tem uma outra definição um pouco mais geométrica que eu coloquei aqui, que podemos pensar como se fossem sumas formais, né? Tipo, temos um operador D, y omega é formado por símbolos de X y se satisfacen estas regras que vemos aqui. O que se mostra também na teoria, né, é que essas definições elas coincidem, olhando para a definição abstrata utilizando a deles e essa definição mais geométrica. Bom, então, associado a um diferencial, né? Associado a um diferencial omega, podemos considerar a valorização desse diferencial num ponto dado. Eu não vou entrar na definição disso porque é um pouco bom, não vamos falar sobre a definição disso, mas esses coeficientes aparecem nesse divisor associado. E bom, se todos os coeficientes, se todas as valorizações para o divisor fossem positivas, então omega é dito de diferencial holomorfo. E a gente agrupa esses diferenciais nesse conjunto, omega F0, né? O conjunto dos diferenciais holomorfos. E temos um resultado que a dimensão dele sobre o corpo K é igual ao gênero. E essa aí
é uma outra caracterização do gênero, né? Geometria diferencial, também já vi que tem essa construção ali para o gênero. Tudo bem. E agora, voltando ao caso de curvas de Artin-Schreiber, temos um resultado que inicialmente foi provado pelo Bosecki, acho que no 1940 e pouco, se não me engano. E esse resultado foi corrigido pelo Garcia porque tinha um pequeno erro. E além disso, o Garcia ele conseguiu estender um pouco o resultado. Bom, o que fala esse resultado é que podemos construir uma base sobre K, né? Uma base sobre K, do espaço das diferenciais holomorfas. Bom, ele é dado desta forma aqui, onde esses parâmetros que aparecem aqui, eles provêm a fazer o algoritmo da divisão. Bom, deixa eu apagar aqui para que fique mais claro. Esos parámetros proveen de esta construcción aquí. Desculpa. Bueno, Ubasek inicialmente le mostró esta base cuando tanto A y B fueron iguales a 0 y García consiguió extender eso para A y B arbitrarios. Ok? Então, por que estamos falando de lacunas e diferenciais holomorfos? É por essa caracterização que a gente tinha. Se conhecemos as lacunas, podemos saber, podemos conhecer informação sobre o diferencial, mas isso também me dá informação sobre os espaços de Riemann-Roch. Especificamente, eu estou interessado nas lacunas, né? Porque lembra qual era a condição que a gente tinha que satisfazer? Era essa condição. Queremos encontrar elementos, certo? Queremos encontrar subextensões K de Z de F subextensões racionais, tal que F sobre K de Z seja uma extensão normal de grado N. Então é por isso que estamos interessados em conhecer as lacunas. Abraham, só para saber em que pé mais ou menos você está da tua apresentação, desculpa aí te interromper só para. Você está mais ou menos, que já deu mais ou menos 1 hora só para ter uma noção assim. É só uns 5 a 10 minutos mais. Eu já estava perto de terminar. Tá, beleza. Ok, só para a gente ter uma noção mesmo. Valeu. Obrigado. Então, novamente, a gente está interessado em conhecer as lacunas e as lacunas dos lugares por essa condição que a gente estava estudando, né? K de X ser o único subcorpo racional K de Z de F, tal que F de K de Z seja uma extensão normal de grado N. Bom, então, seja K de Z acima, então, podemos mostrar que existe um lugar totalmente ramificado, tal que acontece isso. Que Z, que o divisor de polos respecto a F total seja igual a P por P. Ok? Esta condição aqui implica isso aqui. Implica a existência desse lugar P. É por isso que estamos interessados nos lugares. Tipo, queremos saber quando o número P é uma lacuna. Em que situações P é uma lacuna. E, bom, novamente, temos um estudo por casos.
Bom, primeiro utilizamos o teorema de Bosec, de Garcia-Bosec, para calcular as lacunas. No caso dos PI. Desculpa. Temos PI, eles são as extensões dos P barra I. Lembre-se que esse tem K de X e esse tem F. A gente está estudando as lacunas dos lugares aqui, respeito ao corpo F, claramente, ao total, né? Tudo bem. E bom, a gente consegue essa informação sobre lacunas de lugares. Então, a gente começa a olhar cada um dos casos. Então, por exemplo, né, quando acontecer isso, não existe lacunas, ou seja, não existe lacunas, o que significa que cada X é o único subcorpo que satisfaz essa condição. E como se é o único subcorpo que satisfaz essa condição, o grupo de automorfismos é uma extensão do corpo de funções, é uma extensão de um grupo cíclico e outro grupo finito de PGL2K. Agora, nos outros casos, por exemplo, podemos ver que mas nos outros casos a gente consegue também calcular os grupos diretamente. Nesse caso, podemos calcular os grupos diretamente. E isso nos leva no resultado final, que é aqui. Bom, um corpo diretamente fechado de característica positiva P. Temos uma extensão de Martin-Schreier de gênero maior do que 1, período do que 2. E temos o grupo de automorfismo. Agora, seja F igual a K de X, Y, né? Então, podemos encontrar, temos casos. Fora desses casos, vamos ter que F de K de X não cai. Desculpa. Por esses 4 casos, vamos ter que K de X é o único subcorpo racional de E. Claro que F sobre E é normal de grau P, que é a condição que a gente falou já muitas vezes. Então, nesse caso, G é uma extensão de um grupo cíclico por um grupo finito de automorfismo de K de X. Mas nesses 4 casos excepcionais, conseguimos uma expressão. Bom, em quase todos, né? Exceto, por exemplo, aqui no caso 3, não temos uma expressão própria, é apenas no caso uma extensão de um grupo cíclico. Mas, bom, isso que a gente consegue fazer. Antes de terminar, eu gostaria dar uma ideia do que poderia ser feito a continuação, tipo, se quiser continuar na pesquisa com se quiser continuar com a pesquisa desse tema. Uma coisa que eu tentei fazer, por exemplo, foi, tipo, tentar determinar, né? A gente sabe que temos uma extensão apenas do grupo de automorfismo total, mas eu estava pensando se a gente conseguia determinar que zonas a gente consegue determinar esse grupo. Então, utilizando algumas técnicas bem elementares, eu consegui mostrar alguns casos. E, por exemplo, né, tem aqui um exemplo. Para uma função deste tipo, podemos encontrar um subgrupo de automorfismo. Bom, os automorfismos são gerados por caras. Bom, e além por essa parte cíclica, né? Vamos ter um produto sistema direto de C5, que é a parte cíclica, né, deste cara, e C4. E isso, de fato, coincide com o que estudamos anteriormente, né? Isso coincide com
con este resultado aquí. Los subgrupos hilos que pueden acontecer son grupos no divididos por P, y en este caso la característica fue 5 y eu tive un C4, 5 no dividido a 4, entonces todo bien. Con estos son ejemplos muy elementares. Otro ejemplo, por ejemplo, es aquí, y podemos mostrar que aquí tenemos un grupo diedral de orden Dn. Y a gente puede intentar de seguir, de jogar, né? De tentar testar otros polinomios, otros valores y ver o que acontece. E bom, eso era o que eu queria falar hoje para vocês. Eu espero que tenha ficado claro e que alguma coisa do que foi falado hoje seja útil. Para terminar, eu gostaria de dar as referências do paper. O paper que eu estudei foi esse aqui, o paper do Valentini e Madan, ok? A Hauptstadt of L. Dixon and Arbitrary Extensions. E para toda essa parte da teoria de grupo de funções algébricas, é este livro aqui, um livro hermoso, um livro do Stigton, Algebraic Function Fields and Codes. Eu recomendo muito para quem quiser seguir investigando esses resultados. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e eu espero as suas perguntas se tiver. Então, tá certo. Muito obrigado aí, Abraham, pela apresentação muito bem detalhada e cheia de informação. Então, vamos agradecer aí nosso colega.